em agosto de 1973, no coração da capital sueca. Um evento inesperado dentro de uma agência financeira mudaria para sempre a forma como a psicologia compreende o comportamento humano sob pressão extrema. O que começou como uma tomada de controle improvisada transforma-se em um dos episódios mais estudados da história moderna, dando origem a um conceito que atravessaria décadas, fronteiras e áreas do conhecimento, a Síndrome de Estocolmo. Mas o que realmente aconteceu naquele banco? Por que pessoas mantidas contra sua vontade passaram a defender quem as controlava? E mais importante, como uma série de decisões institucionais falhas contribuiu para o agravamento da situação. Hoje, você vai conhecer a história completa, os bastidores psicológicos, os erros estratégicos e o impacto global de um evento que redefiniu a relação entre medo, confiança e sobrevivência. Para entender esse episódio, é preciso voltar no tempo. A Suécia da década de 70 era vista como um dos países mais estáveis e seguros do mundo. Um modelo de bem-estar social, confiança institucional e baixíssima incidência de conflitos graves. Estocolmo, sua capital, simbolizava organização, previsibilidade e uma segurança cotidiana quase palpável. As pessoas caminhavam pelas ruas com uma sensação de normalidade que parecia inabalável. Por isso, quando um evento tão disruptivo ocorre em um espaço considerado absolutamente comum, menos uma agência financeira, menos o impacto psicológico coletivo, é imediato e profundo. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A quebra da normalidade foi tão súbita que paralisou não só quem estava dentro, mas toda uma nação que se via como um oásis de tranquilidade. Numa manhã aparentemente comum de 23 de agosto, um indivíduo entra em uma agência do Credit Banking, localizada na Praça Norrmalmstorg, no centro de Estocolmo. Em poucos instantes, a rotina do local é brutalmente interrompida. Armado, ele anuncia um assalto e faz 4 funcionários reféns. O espaço, antes neutro e funcional, torna-se um ambiente de tensão constante, um microcosmo isolado do mundo. Do lado de fora, as autoridades são rapidamente acionadas e um cerco policial se forma. Do lado de dentro, inicia-se um jogo psicológico complexo, onde palavras, gestos e decisões passam a ter um peso vital. O tempo começa a se estender de forma torturante. Horas se transformam em dias e algo totalmente inesperado começa a surgir nas relações humanas ali dentro. Um laço invisível, forjado no medo e na incerteza, começa a se formar. Quando os seres humanos são colocados em situações extremas de confinamento e ameaça, o cérebro entra em modo de adaptação e sobrevivência. Pequenos gestos, que seriam irrelevantes em um contexto normal, passam a ter um significado gigantesco. Uma palavra menos agressiva, um pedido por água que é atendido, uma promessa de proteção contra ameaças externas. Aos poucos, alguns dos reféns começam a enxergar seu captor não apenas como uma ameaça constante, mas como uma figura paradoxalmente previsível e, de certa forma, até protetora dentro daquele ambiente caótico. Enquanto isso, as ações externas das autoridades vistas de dentro começam a gerar uma profunda insegurança. O medo deixa de vir apenas da pessoa armada ao lado e passa a vir também de fora, daqueles que supostamente deveriam resgatá-los. As decisões tomadas pelas autoridades durante os 6 dias de crise são, até hoje, amplamente debatidas e criticadas. Falhas de comunicação, ordens contraditórias e uma notável falta de empatia estratégica marcaram a operação. Para quem estava confinado, cada ação externa menos desde a recusa em atender certas exigências, até a ameaça de uma invasão tática, menos parecia aumentar o risco percebido de forma exponencial. O resultado? Um deslocamento psicológico quase inevitável. Os reféns começaram a confiar mais em quem estava próximo fisicamente, mesmo sendo o agressor, do que nas figuras distantes e impessoais da polícia, cujas decisões pareciam colocar suas vidas em ainda mais perigo. Essa transferência de confiança não aconteceu por lógica ou escolha racional, mas por um instinto primitivo de sobrevivência emocional. Após o fim do sequestro, algo surpreendente e desconcertante acontece. Durante as entrevistas e os depoimentos, algumas das vítimas
passam a defender publicamente quem as manteve confinadas. Demonstram empatia, compreensão, em alguns casos até afeto, recusando-se a testemunhar contra ele no tribunal. Psicólogos e psiquiatras que acompanhavam o caso ficaram profundamente intrigados com essa reação. Como era possível que pessoas traumatizadas desenvolvessem uma ligação positiva com seu algoz? Foi então que o criminologista e psiquiatra Niels Bejerot, consultor da polícia durante o cerco, cunhou o termo normal mistor syndromet, que logo se tornou mundialmente conhecido como Síndrome de Estocolmo. O termo descrevia um mecanismo psicológico de defesa no qual a mente, para se proteger, cria vínculos positivos como forma de autopreservação em situações de cativeiro e estresse extremo. Hoje, a psicologia entende esse fenômeno não como uma doença, mas como uma resposta adaptativa e complexa do cérebro. Não se trata de fraqueza nem de confusão moral. É uma estratégia inconsciente para reduzir o estresse avassalador, o medo constante e a sensação de total imprevisibilidade. Em uma situação onde a vítima se sente completamente impotente, qualquer ato de bondade do agressor, por menor que seja, é amplificado, criando uma falsa sensação de controle e segurança. O cérebro humano busca segurança onde ela parece mais imediata e tangível. E, em certos contextos, isso pode significar criar vínculos onde menos se espera, como um mecanismo desesperado para garantir a própria sobrevivência, tanto física quanto psicológica. Desde então, o conceito de Síndrome de Estocolmo transcendeu a psicologia clínica e passou a ser amplamente citado em estudos acadêmicos, análises sociais, filmes, livros e debates culturais em todo o mundo. Embora nem sempre seja aplicado corretamente, às vezes sendo usado de forma simplista para descrever qualquer tipo de lealdade paradoxal, ele abriu portas fundamentais para a compreensão de relações humanas complexas, sob pressão incluindo casos de abuso doméstico e outras dinâmicas de poder desiguais. Mais do que um simples rótulo psiquiátrico, a Síndrome de Estocolmo tornou-se um convite à empatia e à compreensão da incrível e, por vezes, desconcertante capacidade da mente humana de se adaptar para sobreviver em situações limite. O episódio ocorrido em Estocolmo não é apenas uma história fascinante do passado, é uma poderosa lição sobre a natureza humana. Ele nos lembra que, em situações extremas, nosso comportamento pode seguir caminhos inesperados e contraintuitivos, desafiando a lógica convencional. Mostra também, de forma contundente, que decisões institucionais, a qualidade da comunicação e a presença ou ausência de empatia estratégica podem definir o rumo psicológico de dezenas de vidas. Entender esse fenômeno não é apenas sobre compreender o que aconteceu com aquelas pessoas naquela agência bancária. É, em última análise, entender um pouco mais sobre nós mesmos e sobre a complexa arquitetura da nossa própria mente. Se você chegou até aqui e se fascinou por essa história, deixe seu apoio curtindo este conteúdo. Ele nos ajuda a continuar trazendo análises profundas como esta. Compartilhe com quem se interessa por psicologia, história e comportamento humano. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando os grandes eventos que moldaram a mente humana ao longo do tempo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.